Atualizações sobre 4 contratações que podem pintar no Flamengo, vão avançando aí ao longo das horas, ao longo dos dias. Vamos bater um papo sobre a partida de hoje também, Flamengo e Ñublense, o Ñublense e Flamengo diretamente do Chile. Flamengo tem que vencer de qualquer jeito, tá obrigado a vencer. Vamos bater um papo sobre isso. Terremoto lá onde o Flamengo vai jogar, até isso tem no vídeo, rapaziada. Escalação, várias outras notícias do Flamengo. Assista o vídeo até o final porque é muito importante para você ficar por dentro de tudo. Se inscreva no canal, tem um botão aqui embaixo, inscrever-se, clica aí em inscrever-se, por gentileza, aciona o sino da notificação e amassa o like, belezinha? Tranquilão? Então vem comigo, rubro-negro, vamos às notícias do Flamengo, meu querido. Mas antes, queria bater um papo aqui com vocês da Sportsbet.io. Hoje a IO tá dando uma odd aí de 1,54 para a vitória do Flamengo. Então acessa lá o site dele, já vou deixar minha entrada aqui de R$50 na odd 1,54, Sportsbet.io. Aqui tem mais green, tio. Mas vamos lá, rapaziada, vamos falar sobre as notícias agora do Flamengo. Hoje tem Ñublense e Flamengo, rapaziada, e é o seguinte: a diretoria do Flamengo ontem jantou junto com a diretoria do clube chileno do Ñublense e confraternizaram no tradicional jantar da véspera no duelo entre as duas equipes. Esteve presente, representando o Flamengo, o Cacau Cota, diretor de Relações Externas, Marcelo Conte, vice-presidente de gabinete do presidente, Diogo Lemos, que é membro do integrante do Conselho do Futebol do Flamengo, Bernardo Amaral, vice-presidente de Planejamento, integrante também do Conselho do Futebol, Francisco Rossier, da Comissão do Futebol, Frederico Fadanelli, que aí já é o pessoal lá do Ñublense. Não vou falar o nome de todo mundo, senão parece... Você não conhece o pessoal do Ñublense, com todo respeito. Claro, tem que ter esse jantar, essa confraternização entre os clubes, até para que haja um clima de amizade e paz ali no estádio, né? Mas vamos lá, gente. É o seguinte, lá onde o Flamengo tá para disputar essa partida contra o Ñublense, em Concepción, no Chile, aconteceu 3 abalos sísmicos no mesmo dia. Um pela manhã, um à tarde e outro no início da noite. Todos entre 4,3 a 4,6 pontos na escala Richter, informa o GE. Globo. Então teve terremoto, rapaz, lá na presença do Flamengo. E, gente, acho que não é nada grave isso. Esses países, né, que ficam ali, ficam bem próximos das placas tectônicas, é super normal que isso aconteça. Quando eu estive em Lima, no Peru, existiam placas ali perto da costa informando que poderia haver abalo sísmico, informando que poderia haver tsunami. Então é algo normal, até as estruturas do local já são preparadas para isso. A população lá naturalmente já tem um local para evacuação no caso de tremores, mas foram tremores considerados medianos, então acredito que tá tudo certo com o time do Flamengo, não tem nenhum tipo de problema do Flamengo, tá? Comentando sobre o jogo, sobre a partida, Arrascaeta e Léo Pereira treinaram normalmente, no entanto, devem iniciar o jogo, segundo a Isabelle Costa, no banco de reserva, tá? O Sampaoli não quer forçar esses atletas, né? O Léo Pereira teve um problema aí no posterior da coxa, o de Arrascaeta sequer jogou contra o Corinthians, né? Um problema também de posterior de coxa, ao que tudo indica, resultado da intensidade pesada que o Sampaoli vem tendo nos treinos. Ele mesmo confirmou isso em entrevista coletiva e que é uma questão necessária, é um efeito colateral, né, que vem sofrendo o time. Acredito eu que o de Arrascaeta e o Léo Pereira vão entrar no jogo só se a vaca estiver indo pro brejo. Flamengo tá perdendo, Flamengo tá empatando, tá chegando no final do jogo, nada acontece. Meu irmão, bota a Arrascaeta no jogo aí
para ver no que dá, porque o Flamengo está obrigatório vencer essa partida de hoje e a gente vai comentar daqui a pouco por quê. Mas antes, por passar para vocês aí a provável escalação, não se trata de X9, o X9 vazou, não, é apenas um provável time, segundo apurações dos colegas da Isabelle Costa, minha apuração, entre outros veículos aí, tá? Santos, Varela deve voltar aí a equipe do Flamengo. Fabrício Bruno, Davi Luiz deve voltar ao time do Flamengo. Vai lembrar, se o Davi Luiz completar 45 minutos em campo, ele fica a uma partida de ter o seu contrato renovado por mais um ano. Ayrton Lucas, que é o rei de partidas realizadas pelo Flamengo nesse ano. O Felipe Luiz realmente não consegue atuar, apesar que ele viajou, o Felipe Luiz, né? Pode ser até que ele atue nesse jogo. Eric Pulgar, Vidal, os dois chilenos atuando dentro do seu país. Acho que até por isso que ele vai botar o Vidal, por conta desse contexto e coisa e tal. Tem essas coisas no futebol. Thiago Maia, Gerson, Gabigol e Pedro. Esse deve ser o time do Flamengo. E aí, de cara, as pessoas já podem falar: Pedrão, é impressão minha ou o Flamengo tá entrando com 4 volantes para tentar ganhar do Newbense? Pulgar, volante. Vidal, volante. Thiago Maia, volante. O Gerson, não. O Gerson discorda. Por quê? Ele pode atuar como segundo volante? Pode. Mas com o Sampaoli, assim como ele jogou lá na equipe do Olympique de Marseille, ele joga como mais um meia pela esquerda. E como o Flamengo não tem o Everton Ribeiro, não tem o De Arrascaeta, nesse jogo contra o Newbense, o Gerson vai, óbvio, atuar como meia, né? E o Eric Pulgar lá atrás fazendo a saída de bola, Thiago Maia na marcação, Vidal ajudando na saída de bola, mas também na marcação do time do Flamengo, tá? Pelo menos eu acho que é assim que o Flamengo vai jogar contra o Newbense, até porque não tem meia dentro do campo, tá? A não ser que entre durante o jogo o De Arrascaeta, então acho que é por isso que ele está optando por essa escalação. Pode ter algumas mudanças, tá, gente? Nessa escalação é apenas um provável time de acordo com as apurações. De repente entra o Felipe Luiz, de repente entra o Vitor Hugo aí no time do Flamengo, e no lugar desses do Vidal, no lugar do Pulgar, que saiu com câimbras na última partida. Enfim, tem algumas divergências de prováveis escalações. Quem apita a partida de hoje é Esteban Ostoich, árbitro uruguaio. Ele será auxiliado por André Nievas, também do Uruguai, Horácio Ferreiro, do Uruguai, e o VAR, o árbitro de vídeo, fica nas mãos de Matias de Armas, também do Uruguai. Portanto, temos aí um quarteto uruguaio apitando a partida do Flamengo lá no Chile. O Esteban Ostoich é um árbitro experiente da Conmebol, não acompanho muitas partidas dele, já apitou outras partidas do Flamengo, não me recordo de nenhuma polêmica envolvendo o nome dele em jogos do Flamengo, não me recordo, não estou dizendo que não tenha, tá? Apenas estou falando que não me recordo, tá? Mas ele é um árbitro experiente, vamos torcer para que conduza da melhor forma possível essa partida de hoje, tá? Gente, é o seguinte, a equipe do Racing venceu o Alcas na altitude por 2-1 e o Racing, ele fez exatamente o que o Flamengo de Vitor Pereira, à época técnico do Flamengo, deveria ter feito. Fez o gol, cadencia o jogo, toca dali, toca daqui. Encostava no goleiro do Racing, o Arias, ele desabava no chão, não tinha mais jogo. Por quê? Porque aí você cadencia o jogo, você tira a aceleração do jogo. É um jogo que tem a questão da altitude, os caras vão acelerar porque eles sabem que a gente sente o fôlego. Então o Racing ficou... Às vezes o Racing poderia até progredir no campo de ataque, eles voltavam a bola. Eu vi o jogo. Eu assisti esse jogo, Alcas e Racing, esse jogo horroroso. Pra quê? Pra comentar aqui agora com vocês. E o Racing jogou certinho, bonitinho. Fez 2-0 no segundo tempo, fez 1 no primeiro, 2 no segundo. O Alcas não cria nada, fez um gol de falta no Otero, que a gente sabe que é um baita cobrador de faltas.
né? E acabou fazendo gol. Ainda tem a questão da... O Otero já bate bem na bola. Ainda tem a questão da altitude. O cara largou-lhe um pancadão no gol e saiu o gol do Alcas, 2-1. E aí, em relação... Aí me fica a revolta, sabe? Do Vitor Pereira, que conseguiu perder para esse time do Alcas horroroso, pro atacante de 150 quilos fazendo gol no Flamengo. É um negócio assim surreal essa derrota pro Alcas. Uma das piores derrotas dos últimos tempos do Flamengo. E não tem altitude, não tem caô de altitude. Foi bizarro. E até agora a gente tá engasgado com essa derrota, porque pode prejudicar o Flamengo na briga pelo primeiro colocado. Pela primeira colocação, corrigindo. A critério de classificação, a vitória do Racing foi boa. Por quê? O Alcas tá com 4 pontos, né? 3, 4 pontos. O Flamengo vencendo vai se isolar bastante do Alcas na segunda colocação. Pega o Alcas no Maracanã, pega o Racing no Maracanã, então é quase impossível. Agora, só se o Flamengo fazer muita força para o Flamengo realmente não se classificar. Agora, pensando na primeira colocação do grupo, pensando em pegar um adversário mais acessível nas oitavas de final, pensando em jogar a segunda partida em casa nas oitavas de final, a vitória do Racing foi algo bem ruim. O melhor resultado seria ou a vitória do Alcas ou o empate, pensando na primeira colocação, mas ainda dá. Agora, depende do Flamengo, tá? Bom, o Flamengo, se vencer todos os seus jogos a partir de agora, inclusive o Racing, e o Racing vencer a equipe do Nublense na última rodada, o que eu acho que vai acabar acontecendo, Racing e Flamengo terminarão com 13 pontos, os dois. Por quê? O Racing tem 4 jogos e 10 pontos. O Flamengo tem 3 jogos e 4 pontos. Vencendo o Nublense, vai para 10. Vencendo o Racing em casa, vai para 10. Vai ficar 10 e 10. O Racing vencendo o Nublense vai para 13. O Flamengo vencendo o Alcas no Maracanã vai para 13. Vai ficar empatado. E aí, qual é o primeiro critério de desempate? O saldo de gols. Pensando em saldo de gols, o Racing tem um saldo de gols de 4 positivos e o Flamengo tem um saldo de gols de 1 positivo, tá? Tem 3 de saldo, tem 3 gols a mais em relação à equipe do Racing, tá? Portanto, o interessante hoje é o quê? O Flamengo vencer o Nublense, primeiro de tudo, mas tentar também fazer saldo de gols. Porque aí tem a partida contra o Racing. Cada gol do Racing equivale a 2 no saldo de gols. Por quê? Porque você tira um gol de saldo do Racing e coloca um gol de saldo para você. E aí tem o último jogo contra o Alcas no Maracanã, que sinceramente o Flamengo tem que meter uns 8 nesse time, dentro do Maracanã lotado. Meteu 7 no Tolima nas oitavas ano passado, por que não pode meter 8 no Alcas no Maracanã? Então assim, na minha concepção, tá? O Flamengo vai jogar em Concepción, no Chile. A classificação do Flamengo na primeira colocação depende apenas do Flamengo. É claro que se o Racing de repente tropeça contra o Nublense na última rodada, ótimo. Mas depende apenas do Flamengo a classificação nesse momento na primeira colocação da Libertadores da América 2023. Eu tô até colocando aqui, ó, o primeiro critério de desempate são os saldos de gols das equipes. Em seguida pela quantidade de gols marcados e então os gols marcados como visitante, ou seja, gol. O Flamengo tem que meter gols, tem que vencer e gol, e gol, e gol, e gol, e ir pra cima, e o Flamengo é bem melhor que o Nublense e ir pra cima. Pelo menos essa é a minha avaliação desse cenário inicial, tá? Gente, o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, foi convocado para a CPI das apostas apenas para dar o seu depoimento, o seu parecer. Ninguém está sendo acusado de nada, tá, gente? Antes que alguém tente fazer alguma
insinuação, tá aqui, ó, o deputado federal Luciano Vieira do PL é o autor do requerimento que convoca Landim para falar sobre o patrocínio de casas que a Casa Aposta dá ao Flamengo. O parlamentar é o mesmo que enfim, o que acontece é que essa CPI das apostas aí, essa convocação foi adiada, tá? Teve até a convocação do Gabriel Menino aí também, mas enfim, foi adiado essa situação aí. Vamos ver para quando aí vai ser remarcado. Ó, deve acontecer até o dia 13 de julho e até o dia 28 de setembro, né? Para os personagens principais do futebol brasileiro darem a sua opinião, o seu esclarecimento. Tem a questão também dos patrocínios aí, que está sendo discutido pelo governo federal, que vai ser regulamentado, e aí os clubes querem participar dessa conversa também. Mas acho que essa CPI é mais para tratar esses casos de manipulação, o que não tem nada a ver com a casa de aposta, o que não tem nada a ver com os clubes de futebol, e sim certos jogadores que tomaram essa atitude realmente deplorável, tá? Gente, vamos avançar aqui para o próximo assunto. O atacante Marinho do Flamengo esteve no CT Ninho do Urubu nesta terça-feira para realizar exame e continua em tratamento. O atleta não viajou, conforme antecipado pelo Gabriel Orfão, da equipe do Paparazzo, por ter sentido incômodo no último treino antes do embarque para o Chile. Apesar de informações sobre interesses de equipes do Nordeste, fontes ligadas ao atleta garantem que ele está focado em cumprir o seu contrato com o Flamengo. Dizem que o relacionamento dele com a comissão técnica, com o Sampaoli é ótimo. E, gente, o Marinho vai ficar no Flamengo até o final do ano. Não adianta, ele vai ficar até o final do contrato, o Flamengo não vai renovar, ele vai sair de graça do Flamengo. O investimento de 7 milhões na época que o Flamengo fez para o tirar da equipe do Santos não vai voltar para os cofres do Flamengo. Isso já é um fato e não adianta lutar contra esse fato, beleza? Gente, vamos falar agora sobre as contratações, tá? Sobre as especulações aí, negociações também, além de especulações, atualizações aí sobre as situações, até rimou, atualizações, contratações, situações, fiz aqui um trap agora com vocês. O lateral esquerdo Alexandro está também no radar do Flamengo, e é também um possível reforço para esse meio de temporada e esse fim de temporada europeia. Vai lembrar que o Alexandro tem contrato com a equipe da Juventus até o dia 30 de junho de 2024, quando encerra o seu contrato com a Vecchia Senhora. Ele tem 32 anos de idade, 1,81 de altura, é lateral esquerdo, atuou pela seleção brasileira na Copa do Mundo e o Flamengo precisa e quer a contratação de um lateral esquerdo. Acredito que deve ser uma contratação, se não vier agora, pode ser que venha apenas no final do ano, o que vai se tornar mais difícil para ele vir ao Flamengo, porque no final do ano é o meio da temporada europeia, né? Então, mas o Flamengo vai pesquisar, vai procurar laterais esquerdos aí, porque o Felipe Luiz realmente é uma situação bem, mas bem complicada. Um outro lateral que o Flamengo já cogitou e, segundo o jornalista, volta à carga para tentar a contratação é o Ângelo Preciado, lateral direito da equipe do Genk, da Bélgica. De acordo com o jornalista Wilson Pimentel, do site torcedores.com, Preciado voltou a ser pauta no Flamengo. Vai lembrar que o Preciado jogou a Copa do Mundo com a seleção equatoriana e o contrato dele com o Genk da Bélgica se encerra agora, no meio desse ano, no dia 30 de junho de 2023. Portanto, ele pode assinar com qualquer clube de forma gratuita. Eu acho uma baita opção de mercado, mas o Sampaoli falou na coletiva que não precisa de lateral, que já tem 3 laterais, e o Preciado tem 25 anos de idade, é um jovem jogador. Mas já tem 3 laterais. Enfim, né? Vamos ver aí o que vai arrumar
o Sampaoli, tá? Gente, atualizando agora situações mais concretas, mais palpáveis para esse meio do ano. Até que o preciado não é tão difícil, mas vamos lá. O Atlético Mineiro aguarda, nesse momento, a proposta do Flamengo para iniciar as negociações pelo Alan. O clube mineiro já não trata mais o jogador como inegociável, apesar de ser o Flamengo. E eles não tratam assim porque também eles precisam de grana. Eles estão afundados em dívida, 1 bilhão e 600 milhões em dívidas, prestes a se tornar uma SAF, tá? A informação é do Vene Casagrande. O Vene também traz que Juliano Bertolucci, que é o empresário do Alan, confirmou a possibilidade do Flamengo fazer uma proposta pelo atleta. As conversas iniciais já foram feitas e a proposta pode ser enviada a qualquer momento. Vale lembrar que Juliano Bertolucci tem boas relações, boa entrada com a diretoria do Flamengo. O Flamengo costuma fechar negócio com esse empresário, né, por ter essa boa relação aí no mercado da bola, e o que aumenta ainda mais a chance do Alan vir realmente para o Flamengo. Uma outra situação que eu quero atualizar com vocês, info também do jornal O Dia do Vene, a negociação por De La Cruz está caminhando aos poucos. Bruno Spindel conversa diretamente com River, enquanto Marcos Braz trabalha no convencimento do jogador, apresentando o projeto do Flamengo. Vale lembrar, meus amigos, que o jornal Olé da Argentina trouxe uma informação no mesmo segmento, de que o Flamengo avançou pela contratação do jogador e que é questão de tempo para que esse negócio realmente saia. Então tem fonte da Argentina e tem fonte do Brasil dizendo a mesma coisa, não tem ninguém inventando absolutamente nada aqui, tá? Vamos ver aí se o Flamengo consegue acertar essas contratações mais perto mesmo, Alan e De La Cruz do River Plate. Meu parceiro, dá aquela moral, se inscreva no canal, acione o sino da notificação, amassa o like, tamo juntão, saudações rubro-negras.